Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Xadrez Simplificado. Aqui quem fala é o Paulo, professor de xadrez deste canal. E no vídeo de hoje estarei falando sobre o checkmate elementar de rei e torre, que é basicamente o último checkmate elementar do nível intermediário. Se você conseguir compreender o checkmate escadinha, o checkmate de dama e o checkmate de torre, você já pode ser considerado um jogador intermediário, ó. Tá bom. Esse checkmate é um pouco mais complexo do que o checkmate de dama e rei por um motivo. Porque a torre pode ser atacada pelo rei, enquanto a dama não consegue ser atacada pelo rei. Quer ver? É a vez do jogador de brancas jogar. Observe que a dama não pode ser atacada pelo rei branco porque ela também se movimenta em diagonal. Ou seja, por iniciativa do rei branco, ele nunca vai conseguir atacar a dama negra. Por outro lado, a torre pode ser atacada pelo rei branco porque a torre só se movimenta na horizontal e na vertical. Ou seja, nessa situação, as brancas podem jogar rei F1 e tá tudo certo. Muito bem, agora que você sabe esse pequeno detalhe a respeito da dama e da torre, vamos à técnica desse checkmate. Assim como nos outros checkmates elementares que eu expliquei anteriormente, a borda do tabuleiro será sempre o lugar aonde você vai aplicar esse checkmate. Ou seja, qual será que é a jogada correta das negras nessa situação? A jogada torre G2 bloqueia o rei branco na borda inferior do tabuleiro. A torre projeta uma muralha para que o rei branco não escape da borda do tabuleiro. E agora, o que o jogador de negras tem que fazer é aproximar o seu rei para próximo do rei branco e aplicar o checkmate. E agora, qual será que é a jogada correta? Mover o rei. Não pode! Mira a torre! O rei está atacando! Ops! Obrigado, Padrício. Obrigado pela tua dica. Se eu mover o rei, como anteriormente eu havia dito, tchururu para minha torre. Enfim, eu vou ter que mover a minha torre para a casa mais distante da fileira, ou seja, torre A2. E então, nesse momento, é evidente que o rei branco vai tentar atacar a torre para tentar sair da borda do tabuleiro. Agora, o jogador de negras tem duas possibilidades. Ou jogar rei B3, defendendo a torre e aproximando o rei, ou afastar a torre lá para longe. Porque agora a torre está distante do rei branco e não poderá ser atacada. O jogador de brancas vai levar checkmate logo logo. Maravilha! Antes de mostrar qual é o lance correto das negras, eu vou mostrar para vocês qual é a posição de checkmate que as negras têm que alcançar. Ou assim, ou assim, ou assim, ou assim também. Agora que você já sabe a posição que tem que ficar para aplicar o checkmate, a grande pergunta é: como que eu faço para conseguir chegar àquela posição? E é essa dica que eu vou te dar agora. Nessa situação, as negras adorariam poder jogar 2 vezes seguidas. Por quê? Porque aí seria checkmate mesmo. Olha só.
Porém, infelizmente, para o jogador de negras, não é possível fazer isso. E o que vai acontecer se o jogador de negras jogar o rei na frente do outro é que os dois simplesmente vão começar a dançar um na frente do outro e não vão a lugar algum. Quer ver? Ha! Com a ajuda da minha torre, você não escapará do checkmate. Ah, é? Duvido. Não vai não. Vou te pegar. Não vai não. Vou te pegar. A few moments later. Observe que, no momento que o rei negro tentar jogar na frente do rei do oponente, o rei branco consegue escapar para as casas ao lado, o que impede as posições de checkmate que mostramos anteriormente. Pois então, para ser objetivo, o que as negras devem fazer? Simples, basta jogar rei D3. Porque agora, caso as brancas joguem rei D1, as negras aplicarão checkmate. Agora, só resta ao jogador de brancas mover-se até o cantinho do tabuleiro e levar checkmate. Ó, o movimento crítico da posição é justamente esse. Se você compreendeu por que é melhor jogar rei D3 ao invés de rei C3, parabéns, você é um jogador de nível intermediário formidável também. Pois bem, lá naquela posição lá de trás que eu mencionei antes, vamos supor que ao invés de jogar torre H2, você resolveu jogar rei B3. Pois bem, aqui você também conseguirá aplicar o checkmate, mas você terá que aplicar um outro truque. Ó. Você terá que perder um tempo com a sua torre negra. Como assim perder um tempo? Eu já vou explicar. Muito bem, aqui é a vez do jogador de brancas jogar. E dependendo da onde as brancas jogarem, a torre negra perderá um tempo num lugar diferente. Se as brancas jogarem em direção à torre negra, basta as negras jogarem em uma dessas 3 casinhas do outro lado do tabuleiro. Porque agora, se o rei branco jogar em frente ao rei negro, tchururu! A segunda opção para o jogador de brancas é justamente jogar rei E1. O jogador de negras vai perder um tempo jogando torre B2. Porque, mais uma vez, se o jogador de brancas jogar rei D1, tchururu! Muito bem, e para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para você como aplicar o checkmate de torre na situação mais difícil para o jogador que tem somente a torre. Afinal, o rei adversário está bem no centro do tabuleiro. Porém, se o jogador que tiver a torre souber o que fazer, não há nada que o seu adversário possa fazer. Ah, sim, e muito importante também, as jogadas que o jogador de negras vai fazer dependerá exclusivamente para qual borda o rei branco vai ir. Se ele, por exemplo, for para a borda da coluna A, vai ser na coluna A que o checkmate vai ser aplicado. E se o rei branco for para a primeira fileira, vai ser ali que o checkmate vai ser aplicado também. Vamos lá! É a vez do jogador de brancas. Observe desde já que a torre está fazendo uma muralha
que impede o rei branco de ir para a quinta fileira do tabuleiro de xadrez. E essa muralha, ao longo do tempo, vai diminuir, tenha certeza. Muito bem, agora é a vez do jogador de negras e eu vou jogar rei D6. Por que rei D6 e não rei E6? Porque justamente eu quero forçar o jogador de brancas a ficar com o rei na frente do meu rei, para que eu possa encurralá-lo cada vez mais, conforme eu mostrei nos exemplos anteriores. Aqui, se as brancas jogarem rei F4, eu simplesmente jogarei torre E5 e o rei já estará bem mais encaixotado. Observe que agora o rei somente tem 11 casas disponíveis para mover. Caso o rei vá para qualquer casinha da terceira fileira, eu simplesmente jogarei torre A4. Porque agora o rei está cada vez mais distante do centro e com um número de casinhas bem mais limitado que antes. Então, vamos supor que as brancas tentem lutar pelo centro e joguem rei D4. Nessa situação, eu simplesmente jogarei torre A4 cheque. Observe a importância do rei negro nessa situação. Ele simplesmente impede que o rei branco escape para as casinhas à sua frente. Ou seja, o rei branco é obrigado a recuar. Muito bem, é a vez do jogador de negras, e nessa situação eu jogaria rei E5. Por que rei E5? Caso as brancas joguem rei E3, eu jogaria torre A3 cheque, porque mais uma vez eu estaria empurrando o rei branco para a borda do tabuleiro, conforme a situação que aconteceu antes. Então, vamos supor que as brancas, com medo que isso aconteça, joguem rei C3. Nessa situação, há dois lances possíveis na minha opinião. Ou torre D4 ou rei D5. Observe que nessa situação, o rei branco está cada vez mais encaixotado. Ele somente tem 8 casas disponíveis nesse momento, enquanto anteriormente ele tinha 11. Ou seja, com paciência você chega lá. Então vamos supor que as brancas decidam atacar a torre. Qual seria a melhor jogada das negras nesse momento? Com certeza, torre C4. Observe que nesse momento, o rei branco somente tem 5 casinhas livres, enquanto antes era 9 e bem antes era 11. E lá no início eram várias. Muito bem, agora o jogador de negras deverá jogar rei D4. Caso as brancas joguem rei A2, você poderá bloquear o rei branco de vez jogando torre D4. O jogador de brancas quer ficar no centro, então ele vai jogar rei B3. As negras deverão responder com rei D3. Agora, para encaixotar mais um pouquinho, as negras deverão jogar torre C3. Somente 3 casinhas o rei branco tem disponível. Agora, o jogador de negras tem checkmate em 3 ou 4 jogadas, independente da onde o rei branco for.
Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais desse checkmate elementar de rei e torre. Eu entendo que ele é um pouquinho mais complexo do que os outros checkmates. Porém, se você realmente compreender a dinâmica por detrás dele, pode ter certeza que o seu xadrez já está num outro nível. Então, como sempre, eu encorajo você a praticar esse checkmate via site lichess.org, para você ficar, excelente nesse checkmate. Beleza? Um abraço. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.